Muitos milagres aconteceram na vida daqueles que, de alguma forma, tiveram contato com a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. São muitas histórias de curas, conversões, entre outros milagres. Uma das mais impressionantes histórias é a de Cláudio Neumann, um condenado no corredor da morte de uma prisão de alto risco, que enfrentou a morte com fé e serenidade, depois que se converteu através da medalha milagrosa, e onde Nossa Senhora lhe apareceu várias vezes. Cláudio nasceu em 1º de dezembro de 1923, no Arkansas, Estados Unidos. Em 1928, seu pai o leva juntamente com seu irmão mais velho para longe de sua mãe, por razões desconhecidas, os deixando sob a proteção de sua avó, Ellen. Cláudio foi educado pela avó, a quem muito amava. Entretanto, em 1939, ela se casa com um homem chamado Sid, homem brutal e abusivo, que abusou de Ellen sexualmente e fisicamente repetidas vezes. Isso deixa Cláudio profundamente irritado. Aquele homem estava machucando aquela que o criou e a quem amava como uma mãe. Em 1940, Cláudio começa a trabalhar e com isso se casa aos 17 anos. Sua avó, depois de muito sofrimento, se separa de Sid, mas a crueldade que Cláudio presenciou fica marcada em sua memória. Instigado por um amigo, em 19 de dezembro de 1942, arma uma emboscada e, assim com um tiro, mata Sid, aquele a quem fez sua avó sofrer tanto. Depois de o matar e pegar seu dinheiro, foge para a casa de sua mãe, em Arkansas. Mas em janeiro de 1943, ele é capturado, então confessa o crime e é condenado à morte na cadeira elétrica do Mississippi, em 1944, aos 21 anos. Enquanto estava no corredor da morte, esperando sua execução, compartilhou uma cela com outros 4 prisioneiros. Uma noite, enquanto os 5 estavam conversando, Cláudio notou que um dos homens estava usando algo em volta do pescoço, uma medalha, em uma corda. Curioso, perguntou ao prisioneiro o que era aquela medalha. O prisioneiro se enfureceu de maneira inusitada. Então arrancou a medalha do pescoço e jogou-a no chão, perto dos pés de Cláudio, dizendo-lhe: "Pegue-a para você." Cláudio não era católico, nem tinha a menor base religiosa, mas sentiu-se atraído por aquela medalha, pegou-a e pendurou-a no pescoço e foi dormir. Não fazia ideia que aquela medalha era a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Enquanto dormia profundamente, foi acordado por um leve toque em seu pulso. Abrindo os olhos, viu a seu lado o que ele descreveu como a mulher mais linda que Deus criou. Era Nossa Senhora, que lhe disse então: "Se você quiser que eu seja sua mãe, e você, meu filho, chame um sacerdote da Igreja Católica." Com isso, Nossa Senhora desapareceu. Assustado, começou a gritar: "Um fantasma! Um fantasma!" Em seguida, disse ao guarda que chamasse um padre católico. No dia seguinte, o padre Robert foi à sua cela. Nervoso, Cláudio contou ao padre o que experimentou na noite anterior. Comovidos com a experiência, Cláudio e seus companheiros de cela pediram para serem recebidos na Igreja Católica. Cláudio era totalmente analfabeto, não sabia ler nem escrever. Como foi falado anteriormente, não tinha nenhuma instrução religiosa. Ele sabia que Deus existia, mas não tinha ideia da realidade de Jesus Cristo. Então o padre começou a instruir Cláudio e os outros 4 prisioneiros na fé católica. A experiência de Cláudio com Nossa Senhora começou a se espalhar pela prisão, e com isso várias pessoas começaram a se converter. Juntaram-se ao sacerdote na catequese 2 religiosas de sua paróquia. Alguns dias se passaram e chegou a hora do padre dar instruções sobre o sacramento da confissão. As irmãs também estavam presentes. O padre disse aos prisioneiros: "Ok, meninos, hoje vou lhes ensinar sobre o sacramento da confissão." Nisso Cláudio o interrompe e diz: "Oh, eu sei disso. A senhora me disse que quando nos confessamos, não nos ajoelhamos diante de um padre, mas nos ajoelhamos junto à cruz de seu filho. E quando realmente lamentamos nossos pecados e confessamos nossos pecados, o sangue que ele derramou flui sobre nós e nos lava, nos deixando livres de todos os pecados."
A confissão é como um telefone, porque falamos com Deus por meio do sacerdote e ele nos responde. Não devemos ter medo da confissão. O padre e as irmãs ficaram espantados. Então o padre perguntou a Cláudio se Maria tinha ido vê-lo novamente. Então revelou que sim. E Cláudio acrescentou que queria falar com o padre em particular. Quando estavam sozinhos, disse: ela me disse, se o Senhor duvidasse de mim ou mostrasse qualquer hesitação, eu deveria lembrá-lo de que você fez uma promessa a ela enquanto estava deitado em uma vala na Holanda, em 1940, durante a guerra. Ela disse que ainda está esperando por você para manter o voto. Essa revelação convenceu o sacerdote da sinceridade de Cláudio. Durante a guerra, diante do perigo que se encontrava, o padre Robert havia prometido construir uma igreja em homenagem à Imaculada Conceição, se escapasse ileso. Em 1947, padre Robert cumpriu a promessa construindo a igreja em Mississippi, igreja que existe ainda hoje. Os fatos surpreendentes não ficaram nisso. Mais tarde, quando o padre e as irmãs iam começar a falar sobre o Santíssimo Sacramento, Cláudio perguntou se poderia relatar o que a senhora lhe havia revelado sobre a Eucaristia. Todos consentiram com alegria. Então Cláudio revelou: a senhora me disse que na comunhão eu só verei o que parece ser um pedaço de pão, mas ela me disse que é realmente seu filho e que ele estava comigo assim como estava com ela antes de nascer em Belém. Ela me disse que eu deveria passar meu tempo como ela fez durante sua vida com ele, isto é, em amá-lo, adorá-lo, agradecer-lhe, louvá-lo e pedir-lhe bênçãos. Não devo estar distraído ou incomodado por ninguém ou qualquer outra coisa, mas devo passar esses poucos minutos em meus pensamentos a sós com ele. Verdadeiramente uma revelação do céu, pois um teólogo não poderia exprimir-se com maior exatidão. Assim preparados, os 5 catecúmenos foram recebidos na igreja. O registro do batismo de Cláudio consta a data do dia 16 de janeiro de 1943. Sua execução estava marcada para 4 dias depois, 20 de janeiro. Deve-se observar que nesta data, sob a mesma invocação da medalha milagrosa, Nossa Senhora havia convertido em Roma o judeu Afonso Ratisbonne, no ano de 1842. O dia da sua execução chegou. Então o xerife lhe perguntou: Cláudio, você tem o privilégio de um último pedido. O que você quer? Então ele responde com essas palavras, que demonstram sua certeza da vida eterna. Bem, todos os meus amigos estão abalados. O carcereiro está muito abalado, mas o Senhor não entende. Eu não vou morrer, apenas este corpo é que vai. Eu vou ficar com a senhora, então eu gostaria de dar uma festa. O diretor concedeu permissão e todos os prisioneiros foram liberados para uma área comum, para comer bolo e sorvete. Após a festa, eles fizeram a via sacra, tiveram uma hora santa com o Santíssimo Sacramento e oraram pela alma de Cláudio. Cláudio recebeu o viático. Meu irmão, minha irmã, agora é aqui que essa história incrível realmente se torna interessante. 15 minutos antes da execução, o xerife sobe correndo as escadas, gritando que o governador deu a Cláudio uma suspensão de 2 semanas. Sem o conhecimento de Cláudio, o padre Robert, o xerife e o promotor público estavam secretamente tentando obter a suspensão da execução de Cláudio para salvar sua vida. Porém, quando Cláudio descobriu, começou a chorar dizendo: mas vocês não entendem. Se vocês vissem o rosto dela e olhassem nos olhos dela, não gostariam de viver outro dia. O que eu fiz de errado nas últimas semanas para que Deus me recusasse a voltar para casa? Por que, padre? Porque ainda devo permanecer aqui mais 2 semanas. Neste momento o padre teve uma inspiração. Também estava no corredor da morte, por assassinato, um prisioneiro chamado James. Apesar de ter sido criado como católico, abandonou a religião aos 18 anos, levando assim uma vida terrivelmente imoral. Ele tinha um ódio particular a Cláudio e a todos os sacerdotes. Talvez nossa bem-aventurada mãe queira que você ofereça essa negação de estar com ela para a conversão de James. Por que você não oferece a Deus cada momento que você está separado de sua mãe celestial por este prisioneiro?
para que ele não seja separado de Deus por toda a eternidade. Cláudio aceitou generosamente, oferecendo por ele suas orações. As únicas pessoas que sabiam desta oferta pessoal eram Cláudio e o padre Robert. Cláudio foi finalmente executado no dia 4 de fevereiro de 1944. Pouco antes, ele disse ao padre Robert que atuaria no céu como intermediário junto à Santíssima Virgem para ajudar o sacerdote em tudo que ele precisasse. Sobre a sua morte, o padre testemunhou: "Nunca vi ninguém morrer com tanta felicidade e alegria. Até as testemunhas oficiais e os repórteres presentes ficaram pasmos. Eles disseram que não conseguiam entender como alguém conseguia se sentar na cadeira elétrica radiante de felicidade." Mas o que aconteceu com James? 3 meses depois, em 19 de maio de 1944, James, por quem Cláudio havia oferecido seu sacrifício, seria executado. Ele não permitia nenhum padre em sua cela. Pouco antes da sua execução, o médico implorou que pelo menos se ajoelhasse e dissesse o Pai Nosso, antes de que o xerife viesse buscá-lo. O prisioneiro cuspiu na sua cara. Quando ele foi amarrado à cadeira elétrica, o xerife perguntou se tinha algo a dizer. Nisso, o condenado começou a xingar. De repente, ele parou de falar e seus olhos se fixaram no canto da cela e seu rosto se transformou em um horror absoluto. De repente, ele gritou de terror. Um grito horrível que assustou todos os presentes. Virando-se para o xerife, pediu que chamasse um padre. O padre Robert estava na sala, porque a lei do Mississippi, naquela época, exigia que um padre estivesse presente nas execuções. O padre, porém, escondeu-se atrás de alguns repórteres, porque o condenado ameaçou amaldiçoar a Deus se visse um sacerdote. O padre se aproximou e James disse que queria se confessar. A sala foi limpa e ele confessou todos os pecados com profundo arrependimento e intenso fervor. Quando o xerife voltou para a sala, perguntou a James o que o fez mudar de ideia. Ele respondeu: "Lembra do Cláudio, aquele que eu tanto odiava? Bem, ele está parado naquele canto, e atrás dele, com uma mão em cada ombro, está a Santíssima Virgem Maria. E Cláudio disse-me: ofereci a minha morte em união a Cristo na cruz para a tua salvação. Ela obteve para você o presente de ver seu lugar no inferno, se você não se arrepender. Foi-me mostrado o meu lugar no inferno, e é por isso que gritei." James foi executado, mas a aparição celestial de Nossa Senhora com Cláudio e a visão do inferno converteram instantaneamente sua alma nos últimos momentos de sua vida. Portanto, nunca devemos subestimar o valor do nosso sofrimento, junto com o de Jesus Cristo, e também o poder e intercessão amorosa de Nossa Senhora no céu. Assim, a medalha milagrosa converteu em uma prisão não apenas um, mas 2 condenados à morte, e os levou para o céu. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.